Fala, meus amigos, sejam mais do que bem-vindos a mais um podcast da Fica Aqui Imóveis. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Muito obrigado, quero agradecer demais vocês aí pelos comentários, feedback de vocês. Eu e o Dorival temos ficado muito felizes, temos recebido bons comentários. Graças a Deus por isso, né, Dorival? Graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós temos um convidado especial. O Emanuel vai fazer as devidas apresentações. Cara, especial. Já trouxe muitas pessoas especiais aqui, mas hoje eu tô até um pouco nervoso, porque essa pessoa que tá aqui hoje, ela foi a pessoa que me criou no mercado imobiliário, foi a, a minha mãe no mercado imobiliário, é minha mentora, minha primeira mentora. Hoje, muito do que eu sou diz muito respeito a ela, respeito ao mercado imobiliário. Juliane Raquel, seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Você tá nervoso, eu também. Então, Mas é apresente-se para nossos seguidores, nossos bom. fãs. Meu nome é Juliane Raquel, né? Mas no mercado eu trabalho aí há 18 anos, no segmento de vendas, como corretora, enfim, mas sempre me conheço como Raquel, né? Então, às vezes fica aquela coisa assim, Ju, eu não sei se eu olho no Ju ou se eu olho no Raquel. Hoje eu estou trabalhando como corretora, né, na Up House, mas essa é um pedacinho da minha história, né? Sou formada em engenharia civil pela Universidade de São Judas. Não exerci a minha profissão, porque hoje eu tenho duas profissões do coração. Eu falo que a gente tem que amar o que a gente faz. Exato. E eu amo, né? Tanto a engenharia, que infelizmente eu não tive a oportunidade de estar dando continuidade nessa parte da minha vida, mas o que bate o coração é realmente a parte de vendas, né? Eu falo que a gente não trabalha vendendo, a gente tem que trabalhar no foco do realização do sonho das pessoas, né? Isso é muito Exato. legal. Raquel, 18 anos de mercado, foram muitas fases que você já passou, né? Uau. Muitos altos e baixos. Eu conheço um pouco do pessoal da Raquel, né? Eu posso falar isso. 18 anos, quando nós iniciamos aí há alguns anos atrás, quando você me pegou ali cruzinho, e bem cruzinho mesmo, né? Porque eu falo que foi a primeira imobiliária que eu fui, você foi minha primeira gerente, e foi minha primeira e foi minha única, minha segunda gerente. Depois tive mais um gerente, foi o Marcelo. E de lá para cá mudou muita coisa no mercado, né, Raquel? Sim, Durante 18 anos de mercado, óbvio, você percebe que mudou bastante coisa, mas nos bastante. últimos anos a velocidade que vem mudando o mercado tá uma coisa assim absurda, né? Nós percebemos aí que o digital hoje ele tem entrado uma marca muito forte, né? Dominante, né? Dominante. Nós percebemos que o canal de parceria hoje também ele virou um canal fundamental hoje para venda, né? O gerente de parceria. Muitos falam que é o futuro do mercado, mas eu percebo que muitas coisas também não mudaram. O que que não mudou? Não mudou a questão de treinamentos, de recrutamento, né? As pessoas, nós continuamos recrutando aí aspirantes a corretores. Nós falamos que todo mundo é para corretagem, mas a corretagem não é para todo mundo. Fato. Você falou essa frase para mim aí há anos atrás, É verdade, viu? e a gente sabe disso, só que hoje o que está faltando é mentores, Raquel. Sem Pessoas dúvida. que abraçam as pessoas, os sonhos delas, e que não só simplesmente a profissão. Porque quando a gente fala da profissão, é impossível não falar das pessoas. Hoje, na tua opinião, Raquel, qual o maior déficit dos treinadores, dos gerentes hoje no mercado? É, eu penso que as pessoas hoje precisam se dedicar ao que fazem e colocar amor no que fazem. Eu falo um pouquinho de mim, né? Quando eu faço, eu gosto, quando eu estava como gerente, eu gostava de contratar justamente os calças brancas, né? Porque a gente consegue pegar estas pessoas, moldar, sem vícios, sem hábitos, sem manias, que cada um, a gente sabe que a gente vai virando corretor, a gente vai pegando algumas manias, Exato. mas acho que quando a gente traz e a gente tem que olhar não num todo, no individual, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então você vai treinar e você tem que se dedicar, porque você não tem que fazer ele ser um corretor qualquer. Você tem que fazer com que ele seja único e bom no que ele faça, e ele goste de fazer aquilo. Então, eu acho que falta as pessoas que vão dar esses treinamentos mesmo, entender cada um como único e se dedicar a fazer isso com amor. A gente gosta do que a gente faz,
né? Então, quando você for passar isso, fazer esse treinamento com as pessoas, você tem que passar a sua experiência, óbvio, mas não olhar no coletivo, né? Olhar mais no individual. Os treinamentos, eles se aplicam para pessoas. Eu falo que, até um exemplo até engraçado, Emanuel, hoje eu falo assim, né? Às vezes, quando eu cito muito, falo assim, o Emanuel, ele era a Raquel de peruca. Sim. Porque ele o Rico Emanuel, ele é uma esponja, né? E ele absorve tudo. Todas as informações que você for passar para ele, ele vai absorver. Infelizmente, ninguém, assim, graças a Deus, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, a gente vai ter que passar isso. Se faz um treinamento no geral, mas a gente tem que olhar no coletivo. Tipo, no individual, né? De cada pessoa. Se faz no coletivo pra gente olhar no individual. Então, acho que falta um pouquinho disso. Eu acho mas também, Raquel, quando a gente fala tratar no individual, tem o coletivo e tem o individual. Sim. Mas o gestor também muitas vezes entende que por mais que ele queira passar o conhecimento, por mais que ele queira transmitir aquilo que nós já detemos, a informação, tem pessoas que não é esponja, não é o Emanuel da vida, sabe? Ela absorve, mas parece que também ela não tem interesse tanto. Em aprender. Ela absorve o que ela acha que deve absorver e ela não tem aquela expertise de trazer para si tudo que está ouvindo. Então, por isso que existe. Você é corretor, você está na corretagem. Sim. Por causa disso, porque nem todos estão de fato exercendo a profissão, estão ali para Um passatempo. um alguns, né? passatempo, tá ali, se eu vender tá tudo bem, se eu não vender tá tudo ok. Mas de Verdade. fato a pessoa que quer ser corretor, você sente isso no dia a dia. Quando você vai lá levar uma informação e você gostava de estar próximo às calças brancas são pessoas iniciantes na corretagem e que ainda não fez uma venda. E quando faz a venda é o quê? Aí suja as calças. suja as calças. Então, o gestor também tem que ter essa percepção que nem todas as pessoas, elas estão de fato querendo ser corretor, sabe? E você fica mantendo porque de fato a pessoa está agregando com pouco que ela conhece, mas tem de fato aquela pessoa que fala assim, poxa, Emanuel é corretor. Veste a camisa Veste mesmo, ali, né? entende? Quando você treina pessoas, o Emanuel fala muito de você, inclusive para os nossos corretores, qual a sua preocupação no geral, assim, quando você fala para eles? Bom, eu sempre me preocupei que eles vendessem, né? Porque Sim. eu acho que. Hoje tem uma frase que um corretor usa e fala assim: corretor com dinheiro não enche o saco, né? Perdão até da palavra, gente. É isso mesmo. Mas, E o Pix, assim, cadê? Mas eu falo que é um fato, né? Hoje eu tenho que me preocupar para que eles vendam. Então, eu sempre fui, né, assim, de estar junto. Eu não gostava de deixar a minha equipe cada um em um lugar. O Emanuel teve uma época que veio para a Zona Sul, eu falei, mas por que ele não tá aqui comigo? Então, eu gosto de estar por perto e dar o suporte, dar o auxílio, ajudar, né? Porque eu falo que apesar de ter 18 anos, eu não sei tudo. E a gente tem que procurar conhecimento, tem que procurar informação. A gente estuda a vida inteira e morre burro. Né? As coisas estão sempre evoluindo, essa, né? Essa frase, ela é muito boa, Raquel, e ela vem de encontro a muitos questionamentos, porque hoje você fala com 18 anos que não sabe tudo, e a gente se encontra com pessoas que estão com um ano que acham que sabe bastante, que não querem ouvir quem tem mais experiência, não querem... assim, é uma coisa absurda, né, Dorival? Você fala assim, cara, sempre tem alguma coisa que você pode aprender com alguém. Sempre. Você pode não gostar da pessoa, mas às vezes os números dessa pessoa falam por ela. Entendeu? Sim. Então, tira o que você não gosta e aprenda o que você gosta, tá? Essa parte, assim, acho que é difícil. A gente não tem como a gente abrir a cabeça de alguém, colocar na cabeça. É isso aqui, acredita que vai dar certo. Isso é impossível a gente fazer. Não tem como. Mas dá vontade. Mas dá muitas vezes dá sim a vontade de fazer. Algumas pessoas a gente não precisa fazer isso. Eles aprendem por si só. Exato. Você fala uma vez, ele vai entender e vai fazer. Outras pessoas, não. Você traz a perto de você e fala, vamos lá. Isso aqui é assim, assim, assim. Não, você não entendeu? Vamos de novo. Assim, assim, assim. Não entendeu de novo? Assim, assim. Então, assim, tem gente que você vai ter que falar 1, 2, 3, 4, várias vezes. Vai aprender, sim. Não como aquela pessoa que você falou uma vez, ela pegou, mas é necessário.
Você não ficar preso, tá, é isso, funciona dessa maneira, faça assim. Não, nem sempre todo mundo vai conseguir assimilar isso. E nesse ponto, Raquel, você tem um ponto muito forte que eu falo muito do seu didático, né? Porque saber é uma coisa e transmitir o que sabe é outra, e poucas pessoas têm esse dom de transmissão, né? É. De passar aquilo que sabe, passar aquele conhecimento. Isso eu falo que é um dom que você aprimora, você não aprende a transmitir. Na faculdade nós encontramos bons professores e maus professores, e ambos eles sabem do assunto. Só que o didático de um é diferente do outro. E para mim eu considero as pessoas inteligentes, alguém que pega alguma coisa muito difícil e transmite ela de uma maneira muito fácil. Ele não quer mostrar o saber dele, o foco dele é transmitir aquilo que a pessoa pega e absorve. E nisso você tem muito, cara, mas muito. Assim é uma maneira absurda. Eu fico até indignado, porque eu falo que o Brasil, aqui em São Paulo, deveria conhecer o seu didático, que muitas construtoras já te A chamou, escolinha da Raquel. já lhe chamou para você ser só fazer treinamento com corretores, várias e várias, porque você tem um didático muito bom. E só que o didático, ele vem a partir de um conhecimento absorvido. Esse conhecimento seu absorvido, ele vem através de anos, né, Raquel? E aí agora a gente quer pegar aqui um pouquinho das gafas do mercado imobiliário da Raquel. 18 anos, muita história para contar. Gente, O seu início, Raquel, como foi? péssimo. Todo mundo fica péssimo. Então tá tudo normal, tá tudo normal. Primeiro que foi engraçado, porque eu não entrei como corretora de imediato, né? Sim. Eu fui chamada. Hoje a gente fala que é o telemarketing, né? Mas eu era prospect do Fernando, que hoje é o Fernando Beltrame, que é o diretor da Tibério. E eu fui para trabalhar com ele, ok. E é aquela coisa assim, ó, você tem que falar isso, né? E aí tinha até engraçado um empreendimento que chamava Porto da Ponta, não, Porto Cidade na Ponta da Praia. Então, quando a gente ligava para fazer uma oferta, era tipo uma pegadinha, né? Você se confundia, já era um trava-língua. E eu morria de vergonha, né? Hoje, assim, eu falo, brinco, converso, tudo, mas o Emanuel sabe, eu morria de vergonha antigamente. Eu falava que, assim, só de ligar e a possibilidade de ouvir um não de um cliente, falar, não, não tem interesse. Nossa, aquilo me apavorava. Então, eu comecei, né, nesse momento e não sabia ser corretora, óbvio, né? Entrei em 2006 e aí, na sequência, virei corretora, ganhei um dinheirinho, né? Mas eu demorei 6 meses para fazer minha primeira venda, né? Então, a gente sempre fala, né? Vou desistir e pensei muito nisso, mas persisti, porque eu acho que um nome do corretor, uma palavra que define um bom corretor é a resiliência. Exato. Mas, assim, passei vários micos, assim, de não saber muita coisa, de atender o cliente e falar uma besteira. Sempre a gente tem alguma coisinha, a gente vai se aperfeiçoando, vai praticando. Eu acho que eu aprendi, como o Emanuel fala que eu fui uma das gestoras dele, eu também tive um gestor. Eu fui morar na praia, fui morar no litoral. Prata de projetos lá? Sim, Olha só. era um empreendimento da Cetim. Eu não me recordo agora a parceria com alguém, com uma outra construtora, não lembro se era a Klabin, não me recordo qual. Mas eu fui morar no litoral, fiquei 3 meses lá. E aí eu acho que foi quando eu aprendi realmente a ser corretora. Onde alguém chegou para mim e falou assim, porque até então, nesse período todo, ninguém chegou e falou assim, vem cá que eu vou te dar um treinamento, vou te ajudar, vou te mostrar como é que faz. Isso não aconteceu. E aí eu fui pro litoral e tive, eu chamo de bisteca, né? Mas é o Bismarck, que era na época da Sim, hoje ele também tá na Tibério. E aí foi engraçado porque ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar como é que você vai fazer. E ele passou todo o projeto comigo e falou, é isso aqui. E aí eu sentei, eu falei, bom, vamos lá, vou estudar, né? Foi ícone, assim, eu não imaginei que eu ia chegar no primeiro dia e fazer uma venda. E depois de muito perrengue, né, passando ali, vende, não vende, vende, não vende, e naquele dia, o primeiro dia que eu cheguei no plantão, eu falei, eu vou tirar o número 1, eu tirei 1 do 1 do 1. Era um de Era equipe, duas houses, né? Sei como é. eram 4 houses, na verdade, Nossa. porque era, Ele E a falou, Mega Sena nesse dia que jogar, não? impressionante. Eu falei, gente, sim, 4 porque eu tirei houses. eu e a pessoa que era da minha equipe, a nossa empresa, um de empresa e um entre as 4 imobiliárias que tinham. E eu falei, tá bom, né? Então significa que eu vou vender. E fiquei ali estudando e mentalizando, vou vender. Eu acho que é muito isso também, né? Sim. O pensamento atrai muita Pensamentos, coisa conceitos boa, né? positivos. E aí entrou um cliente, atendi, cheguei assim na mesa, tremendo, com medo, né? Aquela coisa. Aí o Bismarck sentou na mesa, eu já tinha mostrado a tabela. Aí ele entrou na mesa, e aí?
Eu lembro que desse lado tava a mãe, desse lado tava o filho. E aí, vocês gostaram? Aí ele, gostei. Peraí, mãe, e aí, o que que a senhora acha? Quer mudar alguma coisa? Não, filho, assim tá perfeito. Perfeito, vocês compraram um apartamento. E eu O quê? O que que aconteceu? olhava assim, me deu uma ficha na minha mão. Preencha aí eu. Essa parte eu não, Ficha o quê? Meu Deus, sabe? Você não sabia o que essa fazer. parte eu não ensaiei. Não cheguei nessa parte. Eu não cheguei nessa parte. Mas é o que você falou, você estudou. Estudei A gente muito. sempre fala, pessoal, estudem. Se Porque preparem, né? Se prepare, porque sua hora vai chegar. E se chegar e você não estiver preparado, Vai passar. vai passar. Hoje na pré-eleção, Raquel, eu falando com os meninos, e aí nós estamos em período de Olimpíadas, eu gosto muito das histórias dos atletas, Sim. de superação, porque a história de superação dos atletas, eles vêm muito de encontro com as nossas vidas. Sem dúvida. As pessoas se preparam anos para um momento, né? E você acabou de citar um exemplo seu, você se preparou em tempos para um momento daquele, né? E não cai no colo, não existe não caiu no colo, você se preparou. E hoje o corretor, ele parece que ele tá esperando cair no colo. Hoje nós É. entramos numa geração viciada por lead quente. É bem isso. Ah, esse é frio, esse é frio. Não, e passa, né, também, né? Raquel, hoje pela manhã, eu ia até falar hoje na pré-eleição, acabei não falando. Cara, hoje, assim que eu liguei a televisão, eu estava nas Olimpíadas. Eu vi a Simone Biles, a maior do mundo, se desequilibrar, caiu e levantou sorrindo. De Foi. boa. Se a Simone Biles, que carrega o peso de melhor do Nossa. mundo, caiu e levantou sorrindo, quem sou eu na fila do pão? Pra não vir trabalhar na esperança de fazer dar certo, sabe? E eu fiquei pensando assim, poxa, às vezes a gente pega um lead quente, é frio, não consegui falar, é frio. Tem outro lead pra mim? Aí você É. fala, mas não tentou. E é engraçado, né? Porque hoje a gente passa por essa fase dos leads, né? Sim. Mas assim, na época que eu comecei, não existia isso, né? A gente, eu já me considero antiga aí no mercado imobiliário, mas tem gente muito mais antiga do que eu. Mas eu fico analisando porque a gente fala pro corretor hoje, faz assim, faz uma ligaçãozinha. Poxa, em vez de você só chamar direto o cliente no WhatsApp, dá uma ligada antes, vê se ele atende. Eu gosto muito do contato falado. Né? Eu acho que o WhatsApp, pra falar a verdade, ajuda, mas ele também atrapalha, né? Então, você vai falar, mandar um oi pro cliente, porque não custa você ligar, né? E hoje a gente vai falar isso por alguns não faz, não tem essa proatividade. E antigamente não, você fazia de tudo para vender, né? Então, quantas vezes eu falo que teve um empreendimento aqui na Zona Sul, próximo de onde você mora, né? Na Leonardo, ali na Vila Guarani, e eu, com uma sócia minha, a gente tinha lá 33 apartamentos, nós vendemos 15 apartamentos lá. E foi muito engraçado, porque... porque a gente, naquela época, a gente fez muita coisa, muito PAP, mala direta, ponto de captação que a gente, sem pagar, a gente tentava fazer parceria com alguém, então a gente fazia de tudo, ligação. Pegava mordida de cachorro. Eu esse é um dos causos. Mordida de cachorro. Eu fui mordida por cachorro fazendo PAP. Sim. Raquel, você acredita? Cada um de nós temos habilidades diferentes, né, de lidar. Tem uns que gostam do digital, outros do PAP, Sim. outros semáforos. Eu sempre fui terrível no PAP. Teve um dia que eu trabalhava na construtora Econ, eu fiquei das 4 da tarde até meia-noite numa padaria, entreguei acho uns 5 mil panfletos. Eu não tive um retorno. Mas, porque talvez eu não acreditava. Sim. Porque você dispõe energia naquilo que você acredita. Quando eu não acreditava em entregar aquele papel, porque eu sempre De qualquer imaginei. jeito, né? Cara, esse cara pegar meu papel e jogar no lixo. Então, eu transmitia isso automático. Talvez por isso eu nunca teve. Aí eu migrei pra internet. Olha, já vi na internet, tá? E hoje eu me saio muito melhor. Hoje, o que eu vejo muito é assim, ó, eu falo que de tudo vende. De toda Vende. maneira vende, só que hoje nós temos meios que se cansa menos e se traz mais resultados. Exato. Eu não desprezo hoje o PAP, o ponto de Uhum. captação, panfletagem, porque eu sei que tem corretores vendendo aquilo, só que hoje eu sou a favor do trabalho inteligente, né? Onde você cansa menos e o resultado é maior. Só que existia uma época que se você não fosse pra rua, não trazia cliente. Eu lembro que com a Raquel, eu pelo menos só tenho isso na minha mente, Raquel. Eu só tenho um lead que eu recebi, que foi A Cleide. a Cleide, que foi repique. Isso. Não foi o único lead que eu recebi trabalhando com ela em 2 anos. E eu gerei uma venda. E hoje a gente vê um pessoal num vício. Num vício. E aí, Raquel, eu vou te fazer uma pergunta, e essa daqui é polêmica, hein, Dorival? Eita. Essa vai dar Lá corte. vai. Raquel, você acha assim, por que esse vício hoje? Hoje, será que o grande problema está em nós, gestores, em mostrar que está tão fácil para o corretor?
Porque assim, tá uma coisa absurda. Isso é um problema global. Não é de uma imobiliária específica, é um Todos. todo. E aí, assim, sabe, talvez nós não estamos enxergando que nós estamos criando meninos maus, Mimados, né? mimados. Eu acredito que também. Eu acho que nós temos parte nos erros, os gestores no coletivo. Porque a primeira coisa que a gente vai falar com o corretor, quando ele vem, ele vai falar: olha, você vai receber lead. Aí ele nem sabe, muitos nem sabem o que que é o lead. Aí você vai explicar: não, porque é um cliente mais seletivo, mais qualificado. E aí ele só vai querer aquele. Só que não é só também isso, né? Você tem que treinar para ele receber e saber atender esse cliente. Mas hoje as pessoas deixaram de focar no resto, né? Nas demais, tudo vende. Eu vou fazer um ponto de captação, eu vou abordar. Também vai de corretor para corretor. Não vou falar que eu sou maravilhosa na ligação e eu vou ser maravilhosa no atendimento com lead, ou vou ser maravilhosa no PAP, no ponto de captação. Não é bem assim. Acho que cada pessoa tem um poder de se identificar. Eu lembro e falei, Emanuel, faz oferta. Ele falou, eu não gosto. Meu negócio é ir pra rua. Eu odiava ligar. Odiava ligar. Eu falo, faz oferta. Você tá aqui, você tá confortável, você tá sentado, você vai pegar o telefone, vai ligar. E ele, eu não gosto. Meu, mas você tem que gostar, porque você tem que ligar para os clientes. E ele queria ir pra rua. Quando a gente faz a panfletagem, não é que a gente não vai trazer ninguém, só que você tá ali aleatório, né? O desgaste é muito alto. E é desgaste. Hoje o lead é lógico, a gente traz um público maior, porque você consegue abranger uma quantidade maior, né? Então é benéfico para a gente trabalhar com lead. Por isso que eu acho que também é nossa culpa. É culpa dos gestores, dos gerentes, diretores. Eu acho que sim, nossa culpa de falar, olha o lead, né? Mas é que, na verdade, também, sabe, na corretagem em si, se você coloca pressão aqui, a sua construtora imobiliária, aqui tem lead, o mercado de corretagem ela é muito volátil. À Sim. medida que você conta com uma equipe cheia, talvez amanhã esteja vazia, porque você não tem um controle em si. As pessoas elas se vendem muito fáceis Muito muitas vezes. prostituto. Eu tava evitando usar a Verdade. palavra. Não pode falar, é muito prostituto. É, E nós mesmos ficamos naquele leilão com os corretores, né? Hoje a gente tem graças a Deus, um conceito que o Jefferson ele comprou muito isso e nós também a gente é muito seletivo com as pessoas. A gente não fica naquele do povão, de vamos vir e tal. A gente Trazer consegue, qualquer pessoa, nós né? conseguimos selecionar bem, até porque, tentando acertar, porque na seletiva de antigamente se trazia aquela quantidade, vamos, tinha 60 na seletiva, ficava A 10, gente tava bom. brincava, né? Tem uma imobiliária, vamos falar nomes, né? Não Mas pode falar tem uma diálogo. imobiliária aí que cai o RG para estar contratado, né? Uhum. E eu pois, trabalhei um tempo lá e era até engraçado. Gente, a gente fazia, além, né, de corretagem, eu fiz muito tempo de seletiva, de contratação. Então, eu cheguei a fazer aí seletivas com até 400 pessoas em uma sala. Ô, louco, né? E era muita gente mesmo, porque um diretor não conseguiu fazer, e aí a gente juntou as diretorias para fazer uma seletiva de uma sala, e era muita gente. E o que me entristecia tanto que eu saí dessa parte de contratação, saí da empresa, porque às vezes vinha pessoas e falavam assim: olha, eu não tenho dinheiro para pagar o TTI, mas eu tenho dinheiro para trabalhar. Aí eu falava, infelizmente, não posso deixar, por favor, deixa eu ficar. Então isso me frustrou. E eu fiquei meio depressiva por conta disso, eu saí de lá. Porque é muito triste uma pessoa te pedir uma porta de trabalho, não é emprego. Você não está empregado, carteira registrada, é é. uma oportunidade dela tentar mudar a vida dela e da família dela. E você falar não. Hoje eu me preocupo. Eu sou canceriano, tá? Então, às vezes, eu sinto Eita, muita dor meu do outro. namorado. Quando os corretores me chamam, de verdade, assim, ó, hoje eu não fui por causa de problemas financeiros. Eu falo Olha, assim, eu gostaria tanto que todos vendessem. Por isso que eu me preocupo muito com a venda, que todos vendam, assim, sabe? individual. Porque você sabe, em qualquer equipe de venda, sempre tem aquele que é fora da curva, tem o que está Se destaca. chegando e o tem o que está ali, mas tem as outras que você vê, por mais que se esforce, não consegue, sabe assim? E talvez eu sinta a mesma dor que você, que eu falo assim, se eu pudesse passar tudo que eu sei para você realizar o que você deseja, seu sonho, eu passaria, mas tem coisas que o gestor não consegue fazer nada além do que transmitir conhecimento, né? Às vezes o conhecimento que você quer passar, o cara não absorve na velocidade Que que o você gestor gostaria. gostaria que ele recebesse, sabe assim?
Então, quando você fala que você se frustrou nessas questões, eu fiquei um pouco surpreso, porque geralmente as construtoras, né? O cara quer trabalhar, vem, Não, começa tanto. na época, não. Na época, isso foi provavelmente, deixa eu ver, acho que por volta de 2014, não me recordo agora exatamente, mas eu era assistente de um dos diretores, né? Fazendo a parte de contratação e seletiva e treinamento. E aí, quando você vê assim, naquela época não, você só podia ir pro plantão, não tinha o bolinha, né? Sei, Você hoje só tem. podia ir pro plantão se você pelo menos tivesse dado entrada no TTI, né? Tinha que dar uma entrada no TTI e no Cresce, porque a empresa não admitia receber uma multa, né? O estagiário estaria lá, ok, então não aceitava. Hoje não, hoje mudou muito, né? O mercado, a gente fala, como o Manu falou, a gente passa por fases. E desde quando eu comecei até hoje, já houve muitas milhares de mudanças e eu acredito aí que a tendência é mudar cada vez mais, né? É, Bom, cara, a gente tem, é muita história, É. a gente fala de muito assunto e tem muito assunto que é muito relevante. A Raquel, ela tem, como pode dizer assim, tem bagagem para falar algumas coisas, né? E eu com a Raquel também passei por um perrengue muito grande, cara. Por mais que eu tivesse uma facilidade para aprender, até porque eu queria, eu não vou contar aqui para vocês, tá? Que a Fala aí. Raquel, porque eu tô doido para contar essa história faz tempo, eu tinha que contar ela com Ah, então você. você conte. Porque senão o Ai, meu pessoal não ia Deus. acreditar. Quando eu fui fazer a Valida, entrevista, valida. cara, com a Raquel, Essa aí ela já eu sabe a já sei. história. Quando eu fui fazer a entrevista com a Raquel, foi muito engraçado. Eu botei meu currículo na Cato, era 9 horas da manhã, 11 horas a Raquel me ligou, foi ela que me ligou. E aí e falou assim, ó, você consegue estar aqui? Era numa quinta-feira, eu consigo. E aí ela me entrevistando e eu na minha cabeça, meu Deus, tomara que ela fique comigo. E ela É na sempre assim, cabeça né? dela, meu Deus, Tomara que tomara ele que ele fique, fique. tomara que ele fique. Tomara que ele fique. E eu, tomara que ele, cara, e aí eu fiquei, né? E aí tive várias experiências. Eu lembro que, Raquel, o que você fazia naquela época, de lá pra cá, eu nunca vi nenhum gestor fazendo. Em anos eu nunca vi ninguém fazer igual. A Raquel, ela tirava os corretores que ela tinha dos plantões do online, ela ficava das Sim. 9 às 17 horas só dando treinamento dentro de uma sala. Era eu, você, a Wayne, Wayne, né? tinha mais uma Tinha menina. mais uma outra menina o dia inteiro e os outros pessoal ligando, vendendo e ela vem fazer treinamento. Ligando, vem fazer treinamento. Isso aí foi durante dias e dias e dias repetitivos. E eu lembro que nós ficávamos lá na sala, nós tivemos o primeiro plantão que foi o Belo. Quando chegou no Belo, no plantão, eu já sabia a regra de plantão, já sabia mais do que pessoas de meses lá, com meses no Até mercado, anos, né? até anos, não tinha vendido ainda, mas o conhecimento que eu já tinha absorvido, eu falei, ah, moleque, É, agora eu mas agora, entendi. Raquel, aproveitando o gancho que você falou que na construtora que você trabalhava só ia para os plantões se tivesse no mínimo dado entrada, Imobiliária. entrada no CRES. Agora eu falo olhando para a câmera. Corretor, cara, você faz uma venda, no mínimo você coloca R$ 5.000 no bolso. Se você está há mais de ano na corretagem, por favor, tire seu CRES. E os bolinhas, dê entrada no seu Cresce, porque todos nós aqui que temos os Cresces, muitas vezes nós somos prejudicados em uns plantões de vendas, Sim. porque vai um monte de bolinha, as pessoas que não têm o Cresce, só para fazer volume, tirou sua chance de quem de fato é corretor, ganhou a comissão e foi embora, nem faz mais parte da É equipe. isso mesmo. Então, é louvável o que esta imobiliária fazia, porque ela se preocupava de fato com quem quer ser corretor, tirando o Cresce, sabe? Isso é importante. Hoje, infelizmente, a gente ainda tem muita gente no mercado aí que tá ilegal, né? Pra você ter ideia, são mais de Sim. 600 mil corretores inscritos no Cresce e mais de 1 milhão trabalhando de maneira irregular. Uma vez, Raquel, eu estava em um plantão, era um plantão que tava, todo mundo sabia que ia ser sucesso. Teve um dos gerentes que alugou uma van, levou tudo quanto era de pessoas que fazia parte do seu ciclo de amizades, porque, ou seja, quanto mais pessoas em um lançamento que faz parte da sua equipe, Sim. mais você vai ter chance de vender. Aqui dali para mim foi um ápice que eu falei assim, todo esforço dos corretores que de fato fizeram panfletagem, o famoso PAP, vai por água abaixo. É. É uma concorrência desleal E é muitas vezes. frustrante, né? Eu falo assim, eu cheguei a fazer um plantão, praticamente falando para você, deveria ter no mínimo aí uns 350 corretores. Nossa. Em um lançamento,
Você faz um trabalho, você sabe que as pessoas estão vindo para ali só para tirar o número um, né? Exato. Para tentar a sorte do número um. A gente sabe que não, nem sempre o número um vai vender, né? Às vezes pode ser número dois, número três, é muito relativo. Mas é frustrante você chegar, fazer um trabalho, tá ali todos os dias e de repente você vê um monte de gente, você pegou lá, ah, sei lá, 200 na roleta, né? Eu Você já fala, peguei meu Deus, 250. Eu já como peguei. é que eu vou ficar aqui? Aí automaticamente a pessoa vai fazer um trabalho de rua, vai fazer um ponto de captação, vai fazer uma oferta, porque ele sabe que ele não vai atender na vez. É, eu fiz um trabalho uma vez. Que acho que nem sei se o Emanuel sabe, mas eu trabalhei em um empreendimento uma vez no Ipiranga, e aí eu desenvolvi que eu queria fazer um jornal, o jornal News Ipiranga. E eu bolei uma ação, conversei com os responsáveis pela construtora, para a gente poder trazer o retorno do plantão. Naquele dia, assim, foi na imobiliária inteira, em todos os plantões, foi o que teve mais visita. Se não falha a memória, foram por volta de 147 visitas vindas do trabalho que a gente fez do jornal News Ipiranga. Foi uma coisa surreal, mas Nossa, óbvio, interessante. a gente pensa, então todo mundo atendeu. Não, não é todo mundo que atendeu, porque tinha aí 260 corretores. Mas a gente sabe que não veio diretamente para a gente, tinha nome, panfleto, como sempre, nome, etiqueta, bonitinho. Não veio para todos nós, mas veio para o plantão. Acabou movimentando o plantão. Então, e para a gente, por mais que a gente sabia que o trabalho era nosso, não falaram o nosso nome. Então, isso também frustrou a gente que fez esse trabalho, essa ação. É, a Raquel, ela tocou num ponto aí que eu ia tocar mais na frente. A Raquel é muito estrategista, pessoal. Ela foi coordenadora de um produto e foi onde eu acho que foi o período que eu mais aprendi com você, Raquel. Eu aprendi a ser estratégico, a pontuar, até para fazer trabalho duro você tem que ser inteligente, pessoal. Não é porque você vai botar o panfletinho na mão e vai De sair qualquer de jeito. qualquer jeito. Eu lembro que a Raquel fazia o mapeamento Mapeamento do do bairro, bairro inteiro das e ruas. colocava aqui as luzes e falava, a dupla vai ficar nessa, outra dupla aqui, outra dupla aqui, outra dupla aqui. Cara, e a gente conseguia varrer o bairro todo assim de uma maneira muito Muito mais rápido tranquila e também. muito mais rápida. É, porque daí você não fica se cansando, tem que passar E por Isso, todo mundo, todas, não vai né? todo mundo no mesmo no lugar. mesmo lugar. Acho que a gente tem que saber fazer as coisas. Então, eu vou fazer um bairro X. Tá bom. São quantas ruas na horizontal? Ah, são 10. Então, eu vou pegar umas duplas, vou colocar, a pessoa vai subir, vai descer, faz uma rua subindo, faz outra rua descendo. É consequência, vai chegar Sim. no mesmo lugar, e não vai se cansar. E eu vou partir no outro dia para outro lugar. Eu não vou fazer de novo a rua que eu já fiz, Hoje né? a gente vê muita essa questão, tô nesse ponto que a gente vê muita as pessoas aleatórias. Eu falo que quem faz isso é quem se importa, né? O gestor que se importa com os seus liderados ali, ele vai fazer, cara, já que você vai se cansar, vamos cansar menos, né? Vamos pensar um pouco. É. O pedreiro, é pedreiro quem trabalha aí com obra, que é um trabalho duro, o pedreiro ele trabalha de uma maneira inteligente para cansar menos. Ele faz o Sim. serviço só apenas uma vez para não repetir de novo. Hoje o mercado imobiliário ele tá cheio de lobos, né? Tem muita gente aí, lobos, que foram instituídos líderes que estão matando ovelhas, né? Vamos chutar isso daí. Matando ovelhas justamente por isso, porque não tem esse conhecimento e nem esse senso de importância com o outro. Mas, Raquel, nesses 18 anos, você viu aí bastante coisa. Hoje você está num cenário, hoje a Raquel está como corretora. Eu acho isso. Ok. Todos nós somos corretores, tá? Mas, rapaz. Bom, depois eu falo com ela no off. Mas. Mas é, ainda vai trabalhar de corretor? aí. Ah, Mas hoje a gente vê muito assim, até porque o líder também ele se frustra, sim. né? O líder ele se frustra com muitas coisas e acaba frustrando a equipe. Hoje o mercado imobiliário ele tá padecendo de bons corretores, Raquel. É. Talvez por isso você voltou, né? Então, eu falo assim, hoje eu tô passando uma etapa na minha vida, infelizmente cheguei aos 40, né? Eu falo, na verdade eu brinco bastante, falo que eu tô com 35,5. Os meus 35 nunca saem ali, eu tô sempre com Então, 35. agora eu confessei a minha idade, mas eu tô nos 35 já faz algum tempo. E hoje eu tô passando por um momento assim, né? Eu falo que a gente começa a entender até um comprador quando a gente passa a comprar algo pra gente. Recentemente, meus pais, a gente fez uma compra de uma casa no interior, uma chácara. Então, eu moro com os meus pais, já são de idade, meus irmãos são casados, eu sou a caçula.
e moro com eles. Então, hoje, tenho outros planos para minha vida pessoal. Então, meus pais estão indo embora e eu estou mudando umas centenas de coisas, né? Então, eu não sei se eu fico no bairro onde eu moro ou se eu vou ter que ir para outro lugar devido a alguns fatos pessoais da minha vida. E aí, pela flexibilidade em relação ao horário, dias. Raquel, com licença, essa aliança no dedo. Não, não é ainda. Mas a Ó, eu vou questão é passar um próxima. vou passar um recado sobre pra esse isso, cara né, hoje. Raquel? O gestor, né? Você falando que voltou a ser corretora para ter mais liberdade. É. O gestor hoje, ele se prende muito. E traz muita preocupação. Eu Traz. falo que eu sempre fui, né? Sempre me preocupei com a minha equipe. Eu nunca tive uma equipe grande. E eu sempre falava que eu não queria uma equipe grande. Porque eu me preocupava no individual com cada um. Exato. E eu ainda me preocupo. Até hoje eu dei minha equipe para um gerente e fui para a equipe dele e falei: olha, eu vou ajudar os meus antigos corretores com você. Porque ainda estão comigo. Eu ainda me sinto Responsável. responsável por eles. Responsável, né? Né? Então eu tô ainda com eles. Tanto que a gente ainda tá. Só esse mês aí, a gente tá com pelo menos algumas 6, 7 propostas Que no único legal. corretor. E aí eu penso nisso. Então, hoje eu voltar para ser corretora é por conta da minha vida pessoal, né? Eu amo o que eu faço e eu falo, poxa, é difícil, não é fácil você ser gestor. É muita reunião, é muita crítica, é muita coisa que você quer fazer, você não consegue. E às vezes Exatamente. você quer chegar a um patamar diferente. E às vezes as pessoas te podam, às vezes te dão liberdade, mas é difícil. É difícil. Eu passo isso, tá? Eu sou gerente aqui da imobiliária e eu vejo isso quando você fala. É como se eu estivesse falando na sua posição. Às vezes eu falo assim: se eu fosse corretor, eu estaria em outro patamar, porque eu já tenho Sem muito dúvida. conhecimento, já tenho uma bagagem agregada. Daí o Manuel fala da Gival. Ser gestor é um propósito, né? Você fala. Eu falo que gestão é propósito. Se você não tiver propósito, você padece muito rápido, porque o propósito é esse, é se importar com as pessoas e ver com as pessoas mudando. Eu tenho certeza, Raquel, que talvez você me vendo hoje, você sinta orgulho. Essa pergunta eu ia Eu fazer, tá, Raquel? tenho. Porque Só que ele assim, se ó, antecipou. porque eu falo isso até porque assim, porque você presenciou o meu passo a Sim, passo. E eu sei sim. assim como muitos outros, e vai chegar o momento que o Dorival vai ver alguém que ele ajudou lá na frente, assim como eu, você fala assim, nossa, cara, eu tenho uma participação aí, né? Então eu acho assim que o propósito é isso. Quando se perde o propósito, quando não se tem, na verdade, você não consegue construir ninguém. Agora, óbvio, existem momentos pessoais que você fala, cara, eu vou tirar um pouquinho o pé do freio, Uhum. vou recuar. Inclusive, nós temos aqui uma gerente hoje, que é a gerente, que ela cuida do departamento de alto luxo aqui, que, meu, ela tava bombando na outra construtora, ganhando 50 pau por mês e Deu resolveu um para passinho para trás. trás porque. Hoje eu me vejo assim. Eu falei que eu não parei. Eu estou tomando forças. Né? Eu fiz uma postagem, não sei se você viu, esses dias atrás, justamente isso. Eu agradeço a todas as pessoas que passaram comigo na minha fase de gerência, sabe? Eu vou chorar, não, Eu que vou Ana, chorar, porque assim, eu. cara, você foi porque é muito bom. muito gratificante você ver as pessoas crescendo. Esses dias atrás a gente estava numa reunião dos gerentes, dos líderes, né? E a gente conversando, porque para mim voltar a corretor foi novo, foi agora, dia 1º. Foi a minha decisão, Sim. então eu voltei agora. E aí a gente numa reunião de líderes, e aí o Maeda ainda estava lá, a gente conversando, eu falei assim. Inclusive, Emanuel, citei justamente essa frase. Emanuel, ele foi uma esponja. Tudo que eu podia, ele colava em mim, assim, e tudo que eu podia falar de informação, ele me criticava, mas assim, crítica para ele mesmo. Ele falou, por que eu tenho que fazer assim? Né? Você Então, lembra da minha primeira venda? a gente tem várias histórias, né, engraçadas, mas eu falo que eu quando a gente na reunião falou assim, olha, o Emanuel hoje ele é diretor. Aí todo mundo, quê? Diretor? Diretor? Eu falei, ele é diretor, não, fica aqui. Aí todo mundo ficou assim, assustado. E eu falei mesmo com a boca cheia, porque foi, como eu dizia, minhas crias. Por exemplo, assim, eu vou olhar de novo pra lá. Eu já pensei em desistir de ser gerente, só que eu falo assim, cara, mas as pessoas elas acreditam em mim e acreditam na Sim. minha gerência. E os sonhos delas? Será que eu também não sou responsável? Porque às vezes, como eu estou na Isso é gerência, bonito, hein, Dorival? se eu saio da gerência, eles se perdem. Vai que eles assim, poxa, o meu líder, o Hum, qual eu acreditava nele, desistiu
E agora o que eu vou fazer? Daí eu tenho medo de uma outra pessoa assumir as pessoas. Eu gosto. Não dá Pior mesmo que da minha equipe, eu suporte. gosto delas. Por mais que você às vezes tenha ali umas peças que você tem que ajustar, Sim. eu falo, se eu desistir, eles vão acabar desistindo, porque são todos calças brancas. E eu quero ser referência deles, igual o Manuel falou, eu quero que quando eles aprenderem e começar a voar sozinhos, ele fala assim, Dorival foi meu gerente. É, Aí eu paro e penso assim, não, eu vou ser gerente, é continuar sendo gerente, assim. gratificante isso. Eu penso muito nessa questão. É, por isso que foi essa minha decisão. Eu dei um passinho para trás, mas antes de qualquer coisa, eu conversei com o Alex, né, que é o dono da Up House, conversei com o novo gerente. Eu falei, eu vou ficar junto com eles. E eu falei, ó, se vocês quiserem ir para outras equipes, ok, mas eu vou ficar nessa e para que eu possa ajudar, eu gostaria de continuar ajudando vocês, eu vou continuar fazendo a visita com você, porque eu sempre falo uma coisa, eu sou fechadora, eu gosto de ir para mesa para Saudade. para fechar. Eu gosto disso, eu gosto de sentar na mesa e falar, meu, é o nosso teatro, né? A Nosso gente teatro. tinha o nosso teatro. Chegar Eu- na mesa e ter o envolvimento e eu falar X, o Emmanuel, poxa, tá vendo? E o cliente falar, eu falei isso, Nós, ele falou isso pra mim agora. e a Raquel, nós E tínhamos um entrosamento, era cena, era coisa de doido, cara. Era muito... é muito Raquel, engraçado, assim. ó, teve um corretor meu que ele marcou uma visita lá em São Bernardo do Campo. Só que ele não sabe que eu já havia falado com um cliente, sim. Mas eu deixei ele marcar a visita, eu me dispus a fazer porque é um calça branca, sabe? Eu sabia que o cliente tinha restrição, eu sei que a renda do cliente não comporta aquele financiamento, mas ele ficou tão alegre porque conseguiu levar o cliente. Sim. Eu falei, Vamos. eu vou lá, que é pra você motivar, né? O cara Claro. marcou uma visita. Ó, fiquei um tempão. Só que quando o cliente chegou lá, eu já sabia de todas as informações, porque eu já tinha conversado com o cliente antes. Uhum. E eu falei, não, não vou falar pra ele, eu não vou dizer que eu não vou, porque eu já peguei informações, o cliente tem restrição, o cliente quer comprar um apartamento que o ticket médio dele não consegue pagar, mas eu vou que é pra ele se sentir importante. Nossa, consegui Motivar ele, né? marcar uma visita. Ele ficou todo felizão. É engraçado essas Só coisas. que o cliente não mandou a documentação porque o cliente tem restrição. Já Eu já sabia, sabia, né? mas eu fui, entendeu? Pra dar esse ânimo no cara, assim. Porque o problema de canceriano é que você se apega demais às pessoas. E quando você Eu se vou falar, eu apega. não sou canceriana, mas eu me apego demais Ó, também. e que doido. Aí você falando de signo, Raquel, qual a sua data de aniversário? 22/12/83. Ah, o meu é 22/12/88. Eu sou de junho, eu sou de 23 de junho. Nossa, mas, cara, o mercado ele traz muitas experiências bacanas, e muitas coisas também frustrantes. Eu lembro que a Raquel já tinha um filho. Eu brigava muito com a Raquel, tá, gente? É pra vocês entenderem. É, Eu tinha uma afinidade com a Raquel ao ponto da gente falar um pro outro o que era e o que não era. Eu lembro que uma vez eu fui pra uma visita com ela na Tibério, histórica e essa. aí nesse dia eu decidi, cara, o tipo de profissional que eu queria ser. A gente deu uma visita. Eu falei, Raquel, você vai comigo? Ela, mano, eu não preciso. Eu conheço o pessoal da construtora lá. As pessoas lá são muito bem preparadas. Ele queria que eu fizesse a Apresentação. apresentação E era um do projeto projeto. enorme. Enorme, um projeto muito grande. Foi Muito. até engraçado, Uhum. eu vim pensando nisso, por isso que eu falo que a gente tem essa Aham. conexão, né? A gente estava sentado, ele falou, ó, agendei uma visita na academia, ele pegou uma cliente e falou, tô com uma visita no empreendimento lá no Max Belém. Max Belém. Você vai comigo? Eu falei, tá bom. E você vai fazer a apresentação? Eu falei, não. É muita informação, deixa o coordenador passar as informações. Ele, não, porque é inaceitável, e sentou do lado discutindo comigo. Não, 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 inaceitável, inaceitável. A gente tem que fazer a apresentação. Você vai fazer a apresentação. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Estuda aí. Tá bom, eu vou fazer a apresentação. Mas você vai começar a estudar agora o projeto. Pega o book, pega o e-book do empreendimento e estuda, porque eu vou estudar também. Só que nós vamos chegar pelo menos 30 minutos antes para a gente conhecer o projeto. E o coordenador de lá eu conheço, porque a Tibéria ela não coloca nenhum corretor, nenhum coordenador que não saiba o projeto de A a Z. Tem que saber tudo. Ele falou assim: então tá bom. E nós estudamos. Chegamos lá, coordenador o Michel, acho que era Era Michel, né? conhecido seu também. Chegou, apresentou. Ai, Raquel, você quer apresentar para o cliente? Você quer que eu apresente? Eu falei, você se importa de apresentar o projeto para a gente? Aí ele foi, passou todo o projeto. E eu, quietinha. Aí eu olhei para a cara dele, ele não abriu a boca a apresentação inteira. E eu falei, uhum. Aí chegou na hora, eu falei, o que você quer? Que eu apresente, você apresenta ou o coordenador apresenta? Aí o coordenador. No dia que eu vi esse cara apresentando, cara, eu saí de lá assim, Raquel, pelo amor de Deus, me faz um profissional igual esse cara.
Eu quero. E tem Eu pessoas que fiquei. dominam, E né? foi tão engraçado porque a gente sentou na mesa e a gente começou, foi tão natural, porque ele falava uma coisa, eu completava, eu falava, ele completava, e a gente foi nesse Uhum. jogo, e o cliente se envolveu. Foi uma coisa assim, um atendimento fantástico, para falar a verdade. A gente teve entrosamento de eu não atrapalhar ele não me atrapalhar. A gente conseguiu deixar tudo muito claro para o cliente. Foi uma E apresentação eu olhando fantástica. aquele jogo, naquele momento, a última coisa que me interessava era a venda. Porque eu tava vendo ali dois profissionais trabalhando, cara. É. Eu tava ali, assim, eu tava no ápice. Eu tava num tesão, cara. Assim que eu ficava assim, ó. Me ligou do metrô. Falei, O pior é que eu tinha uma liguei, gerente. liguei do metrô e falei, Raquel, meu, que foi aquilo, cara? Eu quero ser um profissional desse. Desse dia, cara, eu entendi muita coisa do mercado. Falei, cara, é esse tipo de profissional que eu queria ser, porque o cara era, eu tava entre duas pessoas muito boas. E eu falava pra ele, não debate comigo. É, Não debate comigo. Eu quando eu, sei o que eu tô falando. É a minha gerente. Eu tenho uma gerente na Econ, a Etna. Beijão, Etna. Eu também tinha um entrosamento com ela fora da curva. É muito bom quando a gente Fora da sente curva, tipo isso. assim, meu, se nós sentássemos em uma cadeira pra atender um cliente lá, só bastava, tipo assim, ó. Um olhar, é, né? Você já consegue entender todas o que tem que ser feito ali. Eu aprendi muito com ela também, justiça seja feita. Eu passei poucos dias na Curi, aí eu fui pra Econ, a maior parte de aprendizado em si foi com a gerente Etna lá. E tudo que eu sei e aprendi foi com ela na corretagem, inclusive onde não errar. Hoje eu me preocupo muito com o erro. Eu tenho muito Uhum. medo de errar, é, porque um apartamento à venda é muito cara eu lembro pra você que errar. a Raquel tinha uma frase assim, ó, venda torta eu não faço. Não É. faço. Não faço. E ela realmente não Não fazia. Eu faço. lembro que uma vez eu quis dar A uma gente de. eu perdi o cliente. Eu falo, eu prefiro perder o cliente do que fazer uma venda de qualquer Eu jeito. ficava muito puto da cara com a Etna. Ela falou: não, Dodge, você precisa pedir isso pro cliente, porque sabe quando você tá aprendendo, você pede pingado? É. Às vezes o cliente, o corretor tem medo de perguntar renda, Sim, né? Qual a sua renda hoje eu não bruta, né? tenho. Mas, tanto é que eu faço o que a Edna fazia comigo. Não conseguiu falar, vou ligar. Qual o número? Ligava na minha frente, assim, daí o cara me Eu atendia. vi. Eu lembro que uma vez eu tentei fazer uma venda torta com a Raquel. Raquel mala, eu querendo meter o mala. Ela mais mala do que eu. Ela, Manu, vem cá. Ela não que me chama de Manu, cara. Ela, Manu, vem cá. Essa venda nós não vamos fazer. Não, não desse jeito. Eu falei, mas não vamos fazer. E ponto final. Acabou. Eu saía peidado, bufando, gritando lá fora. E não fazia mais. Eu agradeço muito, porque, Raquel, você só não me ensinou a ser um bom profissional, como ensinou a ser ético no mercado. Eu Eu falo que prezo muito isso. eu carrego comigo uma frase que é sua, pós-venda. Pós-venda. Meu pós-venda é impecável graças a você. Eu aprendi com você o pós-venda. E é impecável. É engraçado, né? Porque a gente fala assim, um caos do Emanuel. A gente tava, acho que foi a primeira venda do Emanuel sozinha, porque tinha feito 50, né? Aham. As outras vendas tinha sido um 50. E foi engraçado porque entrou um cliente dia 28 de dezembro. E aí o cliente falou: Eu vou comprar. Praticamente foi assim. E fizemos a venda dia 30, assinou tudo perfeito. Ele chegou pra mim indignado, indignado, e falou assim pra mim: Eu não aceito. Eu quero. Eu não aceito essa venda assim. Eu não vendi, eu quero eu vender. Aí nós pegamos uma cliente que tinha tanto problema. Demoramos Sim, 60 dias, né? Pra resolver tudo, mas a gente fez a venda pra ela perfeitinha. É a Cleide, a gente Cleide. até hoje a gente Muito conversa com amigos. ela, é uma pessoa Inclusive, sensacional. eu vou trazer ela aqui esses dias para gravar a Ah, experiência As do experiências cliente. do cliente nós temos aqui no quadro. E foi verdade, né? Eu falei, pedi uma venda, eu queria vender. Eu não queria. Eu falei, não vendi, Raquel, caiu no meu pô, colo, eu quero é vender. O tanto que você me ensinou. Tem hora que o corretor fica sanguinado, né? é. Eu falei assim, não, mas eu falei assim, o tanto que eu aprendi pra chegar só apresentar a maquete, o cara tá bom, vou comprar. Eu falei, fiquei doido. Aí, Raquel, Emanuel, agradeço, você vendeu. Eu falei, mas não, não vendi. O cara O chegou e cara comprou. comprou. É, não sei como Mas, é. olha, é muita conversa bacana. Raquel, por muito tempo eu queria ter te trago aqui. Eu tenho um carinho enorme por você. Sabe? Eu quero que você saiba disso e hoje o Brasil todo também vai saber. A Raquel, ela foi minha mentora, e não só a mentora no mercado, mas como pessoa também. Eu tenho um carinho muito enorme por você, eu sou um admirador da sua pessoa. Eu sei que muitas pessoas não te entendem, mas eu te entendo muito bem, né? Eu falo assim sempre que eu amo a Raquel, né? Onde eu vou eu carrego um pouquinho da Raquel, eu tenho sempre um pouquinho da Raquel comigo,
nos meus atendimentos, da maneira de como eu trato as pessoas, da maneira de como eu ensino. Eu nunca vou ensinar como você, né? Nunca vou ter o seu feeling, mas eu fui muito sortudo, Raquel, de ter caído para você, muito sortudo, porque hoje se tem esse Emanuel aqui, se tem hoje esse diretor, esse cara sonhador, um cara revolucionário, ele tem muito a ver com você. Eu sou muito grato, porque você me apresentou uma profissão maravilhosa. Eu sempre fui bom com vendas, né? Sempre trabalhei bastante com vendas em toda a minha vida, mas o mercado imobiliário ele é algo surreal. Só quem está aqui de fato se entrega nessa profissão para entender do que nós estamos falando. Então, muito obrigado. Eu falo obrigado assim em nome das pessoas que você treinou, que eu sei que você treinou várias. Não tem só eu, não, tem vários aí que estão arrebentando vendendo por aí. Aproveitando que o Manuel tá dando seus elogios. Hoje nós temos um nosso presentinho aí do nosso patrocinador aí, ó. Empório dos Vinhos Paraíso. Você aí tá querendo aí degustar um vinho de qualidade? Sexta-feira lá vai ter um negocinho bom, né, Vai ter o Dorival? evento, vai ter o evento. Fomos convidados, nós não tá na listinha lá. 42 tipos de vinho lá para delícia. degustar. Então nós estaremos lá presenciando. Raquel, esse é seu. Obrigada. Se eu não encontrar o caminho de Entendi. casa. Se eu não encontrar o Adoro. caminho de casa na sexta-feira, na Obrigada, segunda-feira, aciona a adorei. polícia. Que você entenda, Raquel, que o seu papel, Agradeço. seu papel de gestor, ele foi muito importante e os papéis dos gestores também são muito importantes. Tá aqui uma pessoa com agradecimento, com a sua primeira mentora. Então você hoje que é um gestor que tem sua equipe, cara, pega a sua equipe no colo, Sem dúvida. tragam para eles conhecimento humanizado, não robotizado, o conhecimento humanizado, alcance o coração das pessoas, que seus corretores vão alcançar o coração dos clientes. E, consequentemente, vai te gerar um bom retorno, bons frutos. Raquel, deixa aí suas saudações Bom. aí. Eu quero que, primeiramente, 2 recados. O primeiro vai para os gestores, para os Uau. mentores, olhando para aquela câmera lá. Quero que você fale aí para os mentores atuais o que eles precisam fazer para ter um Emanuel na vida deles aí. Ai, pai, para. Ah, isso é difícil. Eu penso que, acho que para você ser gestor, você tem que amar o que você faz. Treinamento para um corretor é fundamental. Entender cada um como único, como eu já falei. Ninguém é igual a ninguém, então nós temos que nos dedicar mais. Para falar a verdade, a gente precisa mais deles do que eles precisam da gente, né? Então, nós dependemos 100% deles, né? Então, se dedique a cada corretor. Com carinho, com amor, com dedicação, que eu falo, entender, porque às vezes o corretor chega também com problemas emocionais, não é só financeiro, né? Então, um amigo. A gente tem que ser um amigo. E agora para os corretores que têm os seus gestores. Ah, cobra seu gestor. Fica no pé dele. Mas eu falo assim, faça por amor, não só pelo dinheiro. A gente sabe que ser corretor hoje é uma das profissões mais bem pagas, né? Ganha como um médico e não faz tanto esforço. Você não está lidando em salvar a vida de alguém. Um engenheiro civil falou por mim, um erro, você pode matar a vida de milhões de pessoas, né? Mas você tem que fazer por amor, não só pelo dinheiro que você vai ganhar. A gente sabe que uma venda hoje você pode ganhar, não tem limite. Se você fizer um venda um padrão, a gente nem sabe, né? O quanto que a gente pode ganhar. Mas faça com amor, com dedicação, se esforce, estude, aprenda. A gente tem que buscar conhecimento. Conhecimento, Meu namorado fala uma frase e eu levo isso comigo também. Tudo é treino, treino é tudo. Exatamente. Nossa, essa daí foi boa. Bom, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Raquel, muito obrigado por ter agradeço de aceitado o coração, convite. Cara, se eu ficar aqui, vai ficar 10 horas, que é muita história, meu irmão, é muita história. E um muito obrigado, Dorival. Nós estamos aí crescendo, evoluindo. Nós, cada dia que passa, nós estamos aí trazendo novos convidados, novos quadros para o programa. Tá ficando muito legal. Anunciar aqui para vocês agora, de primeira mão, que o Dorival vai lançar agora o seu podcast. Ó, o pod do Doge o agora pod do vai Doge. sair. Legal. Fiquem atentos. Fala aí, Dorival, um pouquinho desse pod aí para nós.
Pois então, Agora te peguei, hein? Esperava não, né? eu tô desenvolvendo um podcast meu, o Pod do 2, tá em fase final, artes visuais. Vai ser um podcast mais descontraído, sabe? Eu vou trazer pessoas do humor, do entretenimento. E tem alguns famosos também que eu vou trazer porque eu sou nojento. É Tá isso, bom. é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais. É isso aí, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.